Olá, gostaria de cumprimentar todos vocês que estão empenhados nessa disciplina de Direito Empresarial e do Trabalho. Essa é a nossa primeira teleaula, ela não adota o modelo KLS, nós estamos então adotando o método anterior. Essa nossa teleaula, ela tem uma particularidade, ela conta com 6 teleaulas. Dessas 6 teleaulas, eu, professora Natália Branco, já estou me apresentando nesse momento, professora Natália Branco, sou eu, estou responsável pelas 3 primeiras teleaulas na frente de Direito do Trabalho. E a professora Janaína está eu estou responsável pela frente de Direito Empresarial e a professora Janaína pela frente de Direito do Trabalho. Por isso que a disciplina leva esse nome, Direito Empresarial e do Trabalho. Comigo, então, 3 teleaulas de Direito Empresarial e com a professora Janaína, 3 teleaulas de Direito do Trabalho, totalizando 6 teleaulas, mas a disciplina é a mesma. Uma disciplina só, com 2 professoras. Então, vamos lá. Para essa teleaula de hoje, nós temos aqui no slide destacada a introdução do direito e o conceito de empresário. Mas antes de nós irmos um pouco mais adiante em relação a esse tema, eu gostaria de destacar os objetivos dessa teleaula. Nós vamos abordar conceitos preliminares de direito. Também vamos apontar o conceito de empresário, que está lá no artigo 966 do Código Civil. Ele é imprescindível para nós compreendermos aquele que é considerado empresário de acordo com a legislação brasileira. Também vamos indicar as obrigações do empresário. São esses, basicamente, os temas que nós vamos abordar nessa teleaula de hoje. Bem, eu também gostaria, nesse momento, de fazer a indicação de uma obra. Nós contamos com o livro da disciplina e a leitura é obrigatória. Agora, eu gostaria de ir um pouquinho mais além. Você que gosta de expandir a leitura, gosta de fazer mais pesquisas, ler um pouco além daquilo que é obrigatório, eu coloquei aqui na câmera de documentos um livro para vocês verificarem, que é o Direito Empresarial Sistematizado, do professor Tarcísio Teixeira. Essa é uma das obras que eu utilizei para preparação, né? Além da obra obrigatória que vocês fazem a leitura, eu também utilizei a obra do professor Tarcísio, que é uma obra muito completa, traz elementos muito modernos dentro dessa esfera do direito empresarial, né? Trabalha também com comércio eletrônico, bitcoins e uma série de elementos muito modernos, né? Então, de repente, você tem interesse nessa leitura. Claro que ele também trata com os temas que nós vamos abordar aqui nas teleaulas e vai um pouco mais além. Então, caso você tenha interesse, fica aí a sugestão. Na próxima teleaula, eu também trago mais algumas obras para que vocês possam verificar. Bem, vamos falar um pouco sobre a introdução do direito, aspectos introdutórios, porque afinal de contas, essa disciplina nós vamos tratar a respeito do direito e talvez você esteja se perguntando, poxa, mas qual é o sentido? Por que é que eu tenho que estudar direito, afinal de contas, se eu estou num curso de administração de empresas? Bem, nós temos aí uma série de motivos. Eu vou destacar alguns motivos aqui, não são todos, é claro, né? Mas são motivos para você repensar caso você esteja com essas dúvidas. Veja que o direito, ele transita por várias áreas. Se você trabalha ou pretende trabalhar na área de administração de empresas, o direito ele vai envolver uma série de questões. É claro que em algumas circunstâncias você pode contratar um advogado, mas em muitas circunstâncias você já pode agir preventivamente como conhecedor do direito. Conhecendo conceitos preliminares, você evita uma série de situações e também você pode agir
de maneira estratégica na tomada de decisões. Então é muito interessante que você tenha esses conceitos preliminares de direito e também é importante porque nós estamos também nos propondo a abordar uma esfera não só instrumental, mas também uma esfera que abrange a responsabilidade social, o seu papel como cidadão, seja na condição de empresário ou como de indivíduo. Nós temos um papel relevante nessa sociedade e para isso nós precisamos ser conhecedores também da legislação. Então, dei aqui para você 2 bons motivos para nós estudarmos a disciplina, tanto na frente de direito empresarial quanto na frente de direito do trabalho. Na segunda teleaula nós vamos abordar um pouco de direito do consumidor também e já vocês vão entender qual é a correlação do direito do consumidor com o direito empresarial, mas isso fica para daqui a pouco. Bem, agora vamos falar desse conceito de direito, porque nós vamos estudar direito e é importante que nós saibamos, poxa, o que é direito afinal de contas? O que é que eu estou estudando? O que vem a ser direito? E eu já vou dizer uma coisa para vocês. Nós não temos um conceito unívoco, um conceito único do que seja direito. Existe um embate doutrinário significativo a respeito do conceito de direito. Não há um consenso, mas existem 2 grandes teóricos que eu gostaria de apresentar, que possuem uma opinião, um ponto divergente a respeito do conceito de direito e é importante que vocês conheçam. Eu destaquei aqui o professor Miguel Reale. O professor Miguel Reale, ele afirma que o direito é, por conseguinte, um fato ou fenômeno social. Não existe senão na sociedade e não pode ser concebido fora dela. O professor Miguel Reale, ele conecta o direito com a sociedade. Ele entende que o direito, ele vai levar em consideração a norma jurídica, quando ela é criada, ela vai levar em consideração os fatos que são relevantes para a sociedade. Então você imagine aspectos de cunho religioso, político, econômico, cultural, social, todos eles agregando e influenciando na produção normativa, na produção das normas, das leis. Né? Agora, em contrapartida, nós temos um outro teórico muito relevante, que é o Hans Kelsen. Hans Kelsen afirma que direito é tão somente norma. E ao contrário de Miguel Reale, Kelsen afirma que o direito não possui relação alguma com esses aspectos sociais. Direito é tão somente a norma fria. Então nós temos esses 2 teóricos, não há certo e errado. Né? Nós temos muitos outros teóricos que fazem alguns desdobramentos diferenciados, mas eu quis apresentar aqui para vocês, né, essa questão teórica e esse embate a respeito do direito. Além disso, nós temos também uma divisão didática em relação ao direito, dividindo em 2 áreas, em 2 grandes áreas, o direito público e o direito privado. É importante considerar, existe um teórico, Edgar Morin, que ele diz respeito, ele nos chama a atenção sobre a complexidade, a respeito do todo. Né? E se nós transpormos a discussão de Morin para o direito, nós podemos pensar o seguinte, que o direito ele é uno, não existe divisão. No final das contas, todas as áreas jurídicas estão interligadas. Todavia, para fins didáticos, existe essa subdivisão, né? E eu gostaria de apresentá-las para vocês, porque além de ser uma divisão muito utilizada nos tribunais, ela também é utilizada em concursos públicos. Vocês vão verificar essa divisão em vários âmbitos. Verifiquem comigo no slide um esquema que eu deixei aqui para vocês visualizarem de maneira mais clara. Então, essa classificação acadêmica, ela atribui algumas disciplinas ao campo do direito público,
como, por exemplo, o direito constitucional, o direito administrativo, o processual, o direito penal, o tributário, o financeiro, o ambiental e o previdenciário. E aí você me pergunta, professora, eu vou ter que decorar isso? O que é que essas disciplinas têm em comum? E eu já afirmo para vocês, não precisa decorar absolutamente nada. Você só precisa visualizar, imaginar e compreender a seguinte situação. Quando nós temos uma área de direito público, nós temos sempre a presença do Estado. Nós temos sempre a presença do Estado na relação jurídica que é constituída. E essa presença do Estado faz com que essa relação jurídica ela se constitua de maneira vertical. O Estado sempre hierarquicamente se posicionando de maneira superior e o indivíduo está abaixo do Estado. E por que é que o Estado está acima do indivíduo? Porque o Estado, teoricamente, é assim que ele deve se comportar, ele representa o interesse público, o interesse da sociedade. Aquilo que o Estado defende é o que deve prevalecer, o interesse público em detrimento do interesse do particular. É por isso que essas relações elas são constituídas de maneira vertical. Vejam só que numa ação de desapropriação, o indivíduo ele não vai argumentar numa ação o vínculo de afetividade que ele tem com aquela casa, vamos supor que vai ser desapropriada. Olha, excelência, eu fui criado naquela casa, foi o meu pai quem construiu. Isso tudo vai se tornar irrelevante, porque a desapropriação daquela casa vai servir o interesse público. O que pode ser discutido numa ação de desapropriação, claro, caso ela seja legal, na realidade vai ser tão somente o quantum indenizatório, ou seja, o quanto aquele indivíduo vai receber por conta da desapropriação. Mas a desapropriação em si não vai caber discussão, porque ela está atendendo interesse público, assim como ocorrem também nas discussões relacionadas ao fisco. Então vejam que quando nós temos o direito público, esse âmbito do direito público, nós temos a presença do Estado nessa relação jurídica que é constituída, ao contrário do que acontece no âmbito do direito privado. Quando nós temos uma ação de direito privado, é diferente, porque ali nós temos os particulares pleiteando, lutando por seus direitos em juízo. Então vejam que quando existem particulares em juízo reclamando seus direitos, nós não temos aqui uma relação vertical, mas sim uma relação horizontal, em pé de igualdade. Nesse caso, gostaria que vocês voltassem para o slide, por favor. Nesse caso aqui, nós temos uma relação horizontal e aqui nós temos um princípio, que é o princípio da igualdade. Os particulares são tratados de maneira igualitária, eles são iguais, diferente do direito público. No direito público, na esfera do direito público, nós temos a prevalência do princípio do interesse público. É o interesse público sobrepujando ao interesse privado. Então, dessa forma fica mais fácil para nós compreendermos o que é direito público e direito privado. No próximo slide, nós temos a representação de uma pirâmide, na qual nós conseguimos visualizar uma hierarquia das normas. O que são normas?
são as regras, as leis que são produzidas no ordenamento jurídico. Nós temos resoluções, medidas provisórias, leis ordinárias, leis complementares, temos portarias, uma série de produções normativas. Agora, de todas essas produções normativas, eu gostaria de dar destaque à Constituição Federal. A Constituição Federal, ela é conhecida como a lei maior. A Constituição Federal, ela é a lei das leis. Ela prevalece em relação às demais normas no ordenamento jurídico. E, além disso, ela transita por todas aquelas áreas de direito público e direito privado que nós acabamos de analisar. A Constituição Federal, ela vai orientar e nortear todas as produções legislativas que vierem a acontecer. Ou seja, toda vez que uma lei for feita, toda vez que uma lei, uma norma for produzida, ela deve estar de acordo com a Constituição Federal, que é a lei maior, sob pena de ser considerada inconstitucional. Já ouviram essa palavra? Inconstitucional significa que ela será contrária à Constituição. E aqui no Brasil, algo contrário à Constituição Federal é extirpado, excluído do ordenamento jurídico. Nós simplesmente descartamos a norma inconstitucional. Ela não serve, ela não pode ter eficácia no ordenamento jurídico. Ela sofre uma pena capital mesmo, né? Nenhuma norma inconstitucional pode ter eficácia no ordenamento jurídico, porque a Constituição Federal é a lei maior. E por isso que em todas as áreas, seja de direito público ou seja de direito privado, nós temos que observar a Constituição Federal. Nós temos que observar princípios e garantias que estão lá, previstos na Constituição Federal, que são fundamentais para o cidadão. E é importante nós destacarmos que dentro dessa Constituição Federal, que é a lei maior, nós temos princípios essenciais ao empresário que nós já vamos verificar. Mas antes de nós chegarmos nesse ponto, eu também gostaria de falar um pouco a respeito dos 3 poderes que nós temos aqui e que estão previstos na Constituição Federal. No próximo slide, eu gostaria de destacar que lá em 1748, Montesquieu desenvolveu uma teoria da separação dos poderes numa obra que se chama O Espírito das Leis. Essa teoria foi tão relevante que várias constituições adotaram, várias constituições em várias nações, inclusive no Brasil. Não só a Constituição de 88, que é a Constituição vigente, a nossa Constituição vigente é a Constituição de 1988. É claro que ela tem passado por várias reformulações, por várias emendas à Constituição, justamente para se adequar às mudanças que a nossa sociedade tem passado, e são muitas, né? De 88 para cá, muita coisa mudou. E a Constituição, por meio das emendas, vai se adequando à sociedade. Agora, essa teoria da separação dos poderes, ela está presente na Constituição vigente, no artigo 2º, mas já esteve presente em outras constituições brasileiras também. Agora, na Constituição vigente, lá no artigo 2º, está previsto o seguinte texto, que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Eles são independentes, porém harmônicos. O Legislativo, o Executivo e o Poder Judiciário. Em relação ao poder legislativo, o poder legislativo, assim como os demais poderes, eles possuem funções típicas e funções atípicas. As funções típicas são aquelas funções que são próprias daqueles poderes.
E quem define quais são as funções típicas é a própria Constituição Federal. Agora, esses poderes, eles também podem exercer funções atípicas. São funções excepcionais, funções que até pertencem a outros poderes e que, excepcionalmente, eles podem exercer. Quem define isso é também a Constituição Federal, tudo nos termos da Constituição Federal. Eu gostaria de destacar nesse momento a função típica do Poder Legislativo. Acompanhe aqui no slide, eu deixei para vocês aqui que a função típica do Poder Legislativo é elaborar normas gerais e abstratas e fiscalizar o Poder Executivo. O que nós podemos levar, desse momento, além da fiscalização do Poder Executivo, é que, como função típica, o Poder Legislativo, ele elabora as leis. É esse poder que tem a função de fazer, de produzir as nossas leis. E olhe que nós temos muitas leis aqui no Brasil, mas toda a produção de leis tipicamente cabe ao Poder Legislativo. Professora, pode o Judiciário, pode o Executivo produzir leis? Pode sim, no exercício atípico, porque tipicamente quem faz é o Poder Legislativo. E quem define isso é a Constituição Federal. Vejam que os representantes do Poder Legislativo em nível federal é o Congresso Nacional, deputados federais e senadores. São eles quem fazem as leis federais. Agora, nós temos em nível estadual também os deputados estaduais e em nível municipal os vereadores. Em relação ao Poder Executivo, a função típica do Poder Executivo é governar e administrar a máquina pública, ou seja, executar políticas públicas, executar as políticas públicas com base, utilizando o dinheiro público. Quem são os representantes do Executivo em nível federal? O presidente da República, em nível estadual, o governador, e em nível municipal, o prefeito. Tudo isso está previsto lá na Constituição Federal. E no Poder Judiciário? O Poder Judiciário, ele tem uma estrutura mais complexa. Nós temos aqui vários graus diferentes de jurisdição, ou seja, são graus diferentes para analisar os recursos, as ações. Normalmente, via de regra, nós propomos ações judiciais aqui, na primeira instância. Quando você vai ingressar com uma ação trabalhista, por exemplo, lá na sua cidade, é aqui que você vem. Você propõe uma ação perante um juiz do trabalho. Caso você venha propor uma ação civil, é aqui que você vem, no juiz de direito lá da sua cidade, e assim sucessivamente. Nós temos os juízes de direito para as ações cíveis, as ações comuns, os juízes federais que têm competência federal, juízes do trabalho, que aqui é uma justiça especializada, a justiça eleitoral também é considerada uma justiça especializada, e os juízes militares também especializados. Aqui, esse âmbito aqui nós chamamos de justiça comum, porque não é especial. Para cá, juiz do trabalho, juiz eleitoral, juiz militar, aqui nós chamamos de justiça especializada. Vejam que, caso você venha ingressar com uma ação em primeira instância e perca, você ingressou com uma ação aqui em primeira instância e perdeu, você pode recorrer, caso você preencha os requisitos da lei, você pode recorrer para o Tribunal de Justiça. Não conformado, você pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. E caso a matéria da sua ação tenha algum cunho constitucional, ela pode eventualmente chegar até
até o Supremo Tribunal Federal, que é considerado o guardião da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal. Nós temos aqui o CNJ. O CNJ, ele controla a atuação administrativa e financeira, ele fiscaliza o poder judiciário. Nós temos aqui o mesmo esquema para a Justiça Federal. Juízes federais em primeira instância, Tribunal Regional Federal, as ações elas podem ir para o STJ e depois, se a matéria for constitucional, até para o Supremo Tribunal Federal. Vejam que as especializadas seguem o mesmo ritmo com tribunais próprios, E a Justiça Eleitoral também, e nós temos aqui nos juízes militares, nós não temos aqui um tribunal, mas sim diretamente o Superior Tribunal Militar. Então vejam que nós temos esse esquema de duplo grau de jurisdição, no qual, caso a pessoa esteja inconformada, caso ela venha a perder uma ação judicial, ela pode recorrer sucessivas vezes para que a matéria seja analisada pelos respectivos tribunais. Agora vejam que existe uma ordem, não pode uma ação trabalhista ser analisada pelos órgãos referentes à justiça comum. Nós temos que seguir exatamente esse esquema que eu mostrei para vocês, porque é assim que está estruturado o poder judiciário, essa é a regra geral. Existem algumas ações que já são impetradas em segunda instância, mas isso é exceção. O que nós vimos aqui é a regra geral mesmo. No próximo slide, eu gostaria de propor uma reflexão. Você consegue identificar de que modo esses poderes que nós vimos agora, executivo, legislativo e judiciário, de que modo esses poderes no exercício de suas funções típicas, de que modo eles participam do cotidiano do empresário? Será que quando o executivo executa políticas públicas, será que quando o legislativo faz leis, será que o judiciário, quando julga causas, será que eles exercem alguma influência no cotidiano do empresário? Eu gostaria que você refletisse em relação a isso e deixasse a sua contribuição no chat. E eu volto daqui a pouco para ler algumas delas. Muito obrigada pela participação. Nós temos uma contribuição de Rondônia. A resposta é a seguinte: eles possuem participação direta na vida dos cidadãos, pois são eles quem fazem as leis, executam essas leis, fiscalizam e também, ainda no caso do judiciário, têm o poder de julgar e condenar ou absolver. É verdade, exatamente isso. E outro detalhe que é muito importante: vocês percebem o peso que o Poder Legislativo tem? Quantas leis são realizadas, voltadas, inclusive realizadas e voltadas para o empresário. Quando nós estudarmos alguns tipos societários, alguns empresários específicos, como por exemplo o MEI, a EIRELI, a Sociedade Anônima, vocês vão verificar leis muito específicas voltadas para essas sociedades e esses empresários que atuam de maneira individual. E as regras que são estabelecidas, elas são feitas pelo Poder Legislativo. Então é importante nós acompanharmos, é importante que na figura, no papel que nós cumprimos como cidadãos, nós possamos acompanhar esse Poder Legislativo que inclusive nós elegemos. É muito importante nós ficarmos atentos. Em relação ao Executivo, que tipo de política pública o Poder Executivo tem de fato executado com dinheiro público? E dessas políticas públicas, quantas são voltadas para o empresário? E o Poder Judiciário
Quais decisões ele tem tomado no sentido de fazer cumprir a Constituição Federal e direitos constitucionais que estão voltados para o empresário? Vocês sabiam que o direito de empresa está previsto na Constituição? Não sabiam? Então vejam comigo agora. Nesse próximo momento nós vamos trabalhar a livre iniciativa e a Constituição Federal. Lá no artigo 1º da Constituição Federal, lembrando que a Constituição Federal é a lei maior, ela tem extrema importância. Olhem o artigo 1º da Constituição Federal, vejam que interessante, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. O artigo 1º está demonstrando quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil. O primeiro fundamento, soberania. O segundo, cidadania. Terceiro, dignidade da pessoa humana, aquele valor indisponível, essencial para que o indivíduo viva com dignidade. Agora, olhe o inciso 4º, valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Destaquem, caso vocês estejam com o PDF, destaquem os valores sociais do trabalho e livre iniciativa. E por último temos o pluralismo político. Por que eu pedi para destacar esse inciso? Porque ao lado dos valores sociais está a livre iniciativa. O que é livre iniciativa? É o direito que eu tenho e que você tem de exercer o direito da empresa, de ser empresário. Isso é um fundamento da República. Isso é um fundamento essencial da República Federativa do Brasil. Ser empresário, exercer o direito de empresa. E vejam que está ao lado de valores sociais do trabalho. Sabem por quê? Porque quem move a ordem econômica no Brasil, quem vai gerar emprego no Brasil, quem vai pagar imposto no Brasil, quem vai circular bens e serviços no Brasil, não é iniciativa privada, não é iniciativa pública, perdão, é a iniciativa privada. É você, empresário, quem faz isso. E isso é um fundamento da República Federativa do Brasil. Sabe aonde essa questão está confirmada de novo na Constituição Federal? Lá no artigo 170. Acompanhe comigo no próximo slide. Além de ser um fundamento da República Federativa do Brasil, olhem só o artigo 170, que curioso. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Olhem, a ordem econômica, a economia está fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. O que é livre iniciativa? É o direito de empresa. O que ela tem por fim assegurar? Existência digna a todos, conforme os ditames da Justiça Social, observados os seguintes princípios que nós já vamos ler na sequência. Agora vamos parar tudo. Olhem para mim com atenção. O artigo 170 está confirmando o que eu acabei de comentar. A ordem econômica, a economia no Brasil, ela está fundada, ela tem como fundamentos a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. Isso significa que o empresário, cumprindo o seu papel, cumprindo o seu direito constitucional, é claro que ele vai gerar empregos. Mas à medida que ele vai gerando empregos, isso é muito interessante, porque isso também atribui ao indivíduo dignidade, né? Porque é muito importante que o indivíduo tenha acesso a emprego no mercado de trabalho. E quem vai ofertar isso a ele, em regra, é o empresário.
Então vejam que à medida que ele faz isso, ele deve observar os valores sociais do trabalho. Ele jamais deve ofertar essa possibilidade sem que ele observe valores sociais do trabalho. Porque tão somente pautado em valores sociais do trabalho é que haverá a dignidade da pessoa humana. Agora, além de valores sociais do trabalho, a ordem econômica, para ela funcionar, para essa engrenagem funcionar junto com a empresa, junto com a livre iniciativa e com valores sociais do trabalho, existem alguns princípios que devem ser observados. E esses princípios, eles são princípios, de certa forma, limitadores à atividade empresarial. Porque vejam bem, o que o Estado está falando? Empresário, nós precisamos de você para mover a ordem econômica, é essencial a sua participação para movimentar a ordem econômica, porque isso cabe à iniciativa privada e não à iniciativa pública. É assim que funciona a ordem econômica aqui no Brasil. Agora vejam, você pode, o Estado está falando, empresário, você pode, você deve, todavia, existem alguns limites. Você vai exercer o seu direito de empresa, mas cuidado, vamos voltar aqui ao slide. Cuidado, porque você deve observar quando você está exercendo o seu direito de empresa, deve observar a soberania nacional, deve observar a propriedade privada e a função social da propriedade, todos esses são limites. E também a livre concorrência, existem limites quando você concorre com o empresário. Também deve observar a defesa do consumidor, porque existe uma lei do consumidor e quando você estiver exercendo o seu direito de empresa, você tem que observar essa lei do consumidor e muito cuidado, porque também deverá observar a defesa do meio ambiente e esse aqui é o tema da sua produção textual. A turma fará uma produção textual pautada nesse tema aqui. Eu quero que vocês prestem atenção, porque nós vamos dar enfoque na defesa do meio ambiente. Gostaria de poder falar de cada um desses princípios, mas nós não temos tempo hábil para tratar de cada um deles. Esses princípios, eles trazem uma discussão muito ampla, mas de todos eles nós vamos trazer um enfoque maior na defesa do meio ambiente, porque além de ser um limite muito relevante, muito importante para o empresário observar, também será importante para auxiliá-los na produção textual. Além da defesa do meio ambiente, os limites não param por aqui. É importante que haja uma atuação visando a redução das desigualdades regionais e sociais e não se aproveitando delas, que possibilite a busca do pleno emprego e o Estado também trará tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. Nós vamos tratar disso no momento oportuno. E também tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras que têm a sua sede e administração no país. Em relação a esse tema da preservação do meio ambiente, antes de nós prosseguirmos e eu tratar de mais alguns exemplos, nós aprofundarmos, eu gostaria de destacar que existem vários limites constitucionais, nós acabamos de verificar, são limites à atuação do empresário e dentre esses limites nós vamos trazer um olhar mais específico para a defesa do meio ambiente. Mas antes disso, eu gostaria de convidá-los para assistir um vídeo que vem na sequência. A preocupação com o meio ambiente, com os recursos esgotáveis, não é uma novidade. Mas nos últimos tempos, setores estratégicos estão voltados para essa realidade. Movidos por uma espécie de onda, o empresariado está despertando para um novo conceito, a chamada economia verde, que significa lucro com sustentabilidade. Que tal aproveitar madeira de demolição ou reflorestamento no mobiliário? Utilizar a ventilação cruzada para acelerar a renovação do ar
e, com isso, dispensar o uso do ar-condicionado ou até vestir os funcionários com tecidos que utilizam a fibra do PET em sua composição e assim retiram do ambiente 2 garrafas plásticas. Mas afinal, o que é ser uma empresa sustentável? O modelo de sustentabilidade é baseado em pequenas ações, que vão desde a economia de energia, a reciclagem do lixo e também a substituição das lâmpadas, das convencionais, pelas fluorescentes. Pequenas ações e atitudes que refletem no futuro, no bolso do empresário, seja pela economia que elas geram ou pela preferência do consumidor, que enxerga nelas um diferencial. Que a gente tem esses valores, e valores não são coisas que voltam atrás, né? Se a gente tem esse valor, a gente não tem como a gente mudar de ideia. É uma coisa que tá todo mundo falando, não tem como negar. Já é uma coisa que é o desenvolvimento de uma nova mentalidade. Mais do que ter a caixa de papelão como alternativa ao uso da sacola plástica ou o box coletor de pilhas e baterias, oferecerá aos clientes um carrinho de compras fabricado com 250 garrafas PET e fibra vegetal é uma atitude que agrada muita gente. Acho muito interessante porque nós não estamos utilizando metal que depois vai enferrujar e ficar no solo, poluindo todo o meio ambiente. Porque ele é mais leve do que o outro, né? Ele roda melhor e desliza mais fácil. Então acho que é mais prático. Já nesta gráfica, as impressoras trocaram os tradicionais toners de tintas pela cera. As sobras viram lápis de cera para as crianças. Qualidade de impressão idêntica. Mais barata, ela custa no máximo 99 centavos contra R$ 1,80 da Laser. E com o mérito de ser menos prejudicial ao meio ambiente. Eu não vou passar por esse mundo e deixar tudo sujo, né? E pelo contrário, hoje o meu trabalho é tentar reverter isso. Sabendo disso, essa empresa vende ideias sustentáveis. Mais do que utilizar lâmpadas fluorescentes e monitores de LED para gerar economia de energia, ser sustentável exige preocupação também com o capital humano. Cadeiras e mesas ergonomicamente adequadas seguem as normas de saúde e segurança do trabalho, fazendo da sustentabilidade um capital da empresa. O mercado hoje quer que a empresa seja sustentável, ele quer que a empresa seja responsável com a sociedade, ele quer que a empresa seja responsável pela saúde e segurança dos seus colaboradores. E seguindo esse tripé, o social fica por conta das ações educativas. Este vídeo no YouTube mostra o trabalho dos funcionários com crianças de 4 a 9 anos. O projeto, chamado Semente Ecológica, incentiva de forma lúdica o pensamento sustentável nos pequenos. Vidro, papel e papelão. Falar em sustentabilidade é falar em lucro para os empresários e para o planeta. O programa de sustentabilidade hoje, ao contrário, né, do que algumas empresas ainda pensam, na verdade, ele ajuda a empresa a crescer. É bom para o meu negócio, primeiro, porque eu estou cuidando de um presente. Não só, a gente fala muito de cuidar de um futuro, mas a gente está cuidando do presente, para a gente poder ter um futuro. E essa é a grande tarefa que a Constituição Federal nos traz. Será que é possível conciliar desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente? Será que essa tarefa ela é de fato possível? Nós temos aqui um mandamento, uma obrigação constitucional. Se a Constituição Federal traz esse presente ao empresário, que é um direito constitucional da livre iniciativa, vejam o peso. Nós acabamos de ver que a Constituição Federal é a lei maior e a lei maior está atribuindo a você, empresário, o direito de empresa. Não há lei que retire isso de você. Não há uma lei ordinária, uma portaria, um decreto, uma resolução. Não há nada que retire de você isso, porque esse é um direito constitucional que o empresário tem, o direito à livre iniciativa.
Esse é, em regra, um direito. Nós partimos desse pressuposto, que o cidadão tem direito à livre iniciativa, dentro dos termos da lei, é claro, né? Existem regras específicas para esse exercício, mas, em tese, temos esse direito previsto na Constituição Federal. Vocês percebem o peso? Só que a Constituição Federal também, em contrapartida, nos traz uma obrigação, que está prevista em todos aqueles limites e também na preservação do meio ambiente. Confira comigo no slide, novamente, o caput. Caput é o quê? É o texto principal do artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna. É essa a finalidade da ordem econômica, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Todos aqueles que nós vimos, mas a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. E aqui sim, nós temos então muito claro, muito nítido que a Constituição Federal atribuiu a todos nós um presente, um direito, mas também uma tarefa, que é conciliar desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente. Proteção essa que está prevista lá no 225 da Constituição Federal, que preleciona que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo. A quem cabe o dever de defendê-lo? Ao poder público e à coletividade. Nós temos o hábito de sempre falar do poder público, mas a Constituição Federal está chamando a coletividade para a responsabilidade, o indivíduo, a sociedade civil organizada, todos nós fazemos parte dessa obrigação, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aqui nós temos o meio ambiente interligado com o princípio da dignidade da pessoa humana, porque ele é essencial para também proporcionar esse princípio efetivamente na vida das pessoas. Aqui tem uma imagem de uma pessoa caminhando no esgoto a céu aberto e nós verificamos aqui uma afronta ao meio ambiente, esse esgoto sendo depositado de maneira inapropriada e as pessoas vivendo de maneira indigna em meio a esse esgoto todo depositado aí. Agora, de que maneira nós temos, a título de exemplo, essa busca pela conciliação do desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente? Por meio de políticas de preservação do meio ambiente. Um exemplo muito clássico é o estudo de impacto ambiental, que está previsto na resolução do CONAMA. Algumas atividades empresariais, quando elas vão ser desenvolvidas, elas devem sim passar por esse estudo de impacto ambiental, justamente com o intuito de verificar qual vai ser o impacto daquela atividade e também buscar algumas possibilidades de redução do impacto ambiental. Não são todas as atividades empresariais que precisam necessariamente passar pelo estudo de impacto ambiental, mas tem algumas que essencialmente têm que passar, como, por exemplo, usinas hidrelétricas, oleodutos, ferrovias, rodovias, são todas atividades que trazem sim um impacto ambiental e que sem dúvidas devem passar por um estudo de impacto ambiental. É claro que esse rol não é taxativo, eu só estou dando aqui alguns exemplos para vocês visualizarem. São políticas públicas voltadas à preservação do meio ambiente, leis que foram
foram feitas pelo Poder Legislativo voltadas à preservação do meio ambiente, né, visando a concretização do artigo 170 e também do artigo 225 da Constituição Federal. Agora, uma vez que nós já estamos falando, né, da preservação do meio ambiente, da figura do empresário, da livre iniciativa, até então nós não definimos ainda a figura do empresário. Vamos falar um pouco desse empresário. Vamos passar para o próximo slide e definir e trazer esse conceito de empresário que é tão importante. Por que é importante nós definirmos quem é o empresário? Porque somente aquele que for definido como empresário estará sob a proteção da lei empresarial. Quem não for definido como empresário não ficará desprotegido, mas não se submeterá às regras empresariais. E muitas vezes essas normas, essas regras, elas são muito benéficas ao empresário. Vejam que somente o empresário pode recorrer ao Instituto da Falência, da recuperação judicial, que em princípio você pode até pensar, nossa, que coisa horrível, professora, ninguém quer falência e recuperação judicial, mas muitas vezes esses institutos, eles cumprem uma função muito útil na vida do empresário, a recuperação judicial, até mesmo evitando uma falência, e a falência evitando desdobramentos piores na vida do empresário. Então, são institutos, por exemplo, que são voltados tão somente para o empresário. Então, aí fica o exemplo, né, daquele que se enquadra como empresário. Somente esses podem recorrer a esses institutos. Somente esses podem fazer a inscrição na junta comercial, aquele que é empresário. Quem não for empresário não vai se inscrever na junta comercial. E temos uma série de outros exemplos. Vejam que para que o indivíduo seja enquadrado como empresário, ele deve cumprir algumas características que estão lá no artigo 966 do Código Civil. O Código Civil, ele passou por uma reforma no ano de 2002, no qual nós tivemos uma modificação muito grande em relação a quem seria considerado empresário ou não. Porque até então, até 2002, nós tínhamos normas em relação ao comerciante, não era empresário, era comerciante, normas essas que vieram do Código Napoleônico, para vocês terem ideia. E para nós definirmos quem era comerciante e quem não era comerciante, o Código levava em consideração, o Código Comercial levava em consideração o conceito de mercância, de mercadoria. Tudo aquilo que fosse, toda atividade que fosse atrelada, vinculada à mercadoria, era considerada como atividade comercial. E aí sim o comerciante poderia se socorrer no Código Comercial. Agora, esse conceito de mercância, ele foi se tornando muito restrito ao longo do tempo, porque tinha que ser mercadoria mesmo. Então vejam que aquele indivíduo que fazia transporte de mercadoria, ele era considerado comerciante. Mas aquele outro que fazia transporte de pessoas, ele não era considerado comerciante, porque pessoa não é mercadoria. Então ele ficava excluído do Código Comercial e não era considerado como comerciante. Então, ao longo do tempo, conforme as atividades foram surgindo, essa ideia de comércio, ela foi ficando muito restrita. Então, com o passar dos anos, nós tivemos o desenvolvimento de uma teoria que se chama teoria da empresa, que veio a substituir essa teoria anterior, que se chamava teoria dos atos de comércio. A teoria dos atos de comércio aqui no Brasil, ela foi substituída pela teoria da empresa em 2002, a partir da reforma do Código Civil. O Código Civil incorporou essa teoria italiana da década de 40, que é a teoria da empresa. A teoria da empresa
repaginou completamente. Agora nós não levamos em consideração o conceito de mercância, de mercadoria, mas nós definimos quem é empresário a partir da forma que ele exerce a atividade. Por isso que nós vamos ver no 966 do Código Civil uma série de características que são essenciais para nós definirmos quem é empresário e quem não é empresário. É muito importante nós fazermos essa análise. Em relação ao Código Comercial, esse antigo Código Comercial, ele foi parcialmente revogado. Nós temos ainda uma parte desse Código Comercial que é vigente, que é o que trata das disposições marítimas. O que trata dessas disposições marítimas ainda está vigente no Brasil. Fora isso, né, a outra parte foi revogada e nós buscamos as regras que antes eram de direito comercial e agora são de direito empresarial no Código Civil. Agora vamos ao slide para nós entendermos esse conceito de empresário que está lá no 966 do Código Civil. Acompanhe comigo o texto aqui abaixo. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Olhando num primeiro momento o conceito de empresário no artigo 966, parece tudo muito simples. Ok, professora, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Mas não é tão simples assim, porque nós precisamos destrinchar, nós precisamos analisar cuidadosamente cada uma dessas palavras que eu deixei aqui destacada para vocês. Primeiro, o que seria exercer uma atividade de maneira profissional? Exercer uma atividade profissionalmente. Exercer profissionalmente uma atividade requer habitualidade. Significa que o empresário é aquele que exerce uma atividade de maneira constante, contínua, habitual. Esporadicamente não vai ser considerado empresário. Imaginem que eu resolva vender meu carro uma vez na vida, ou duas, ou três, em momentos diferentes. Isso faz de mim uma empresária? Mas é claro que não. Esporadicamente, eventualmente, eu vendi o meu carro. Isso não me torna uma empresária. Empresário é aquele que exerce atividade continuamente, habitualmente, profissionalmente. Esses requisitos que nós estamos analisando, eles devem estar presentes de maneira cumulativa. Todos eles, viu? Então, muito cuidado. Porque além de profissional, a atividade do empresário deve ser também econômica. Deve ser econômica. E o que significa isso? Econômica é aquela atividade que tem intuito lucrativo. É aquela atividade na qual o empresário busca auferir lucro. Muito cuidado, não significa atividade que tem resultado lucrativo. O legislador seria muito maldoso se ele pensasse dessa forma, porque quantos empresários exercem atividade por anos a fio, por meses a fio, sem ter resultado lucro? Então, cuidado, a atividade econômica não é aquela cujo resultado é lucrativo. Claro que é bom ter resultado lucrativo, mas o resultado lucro não está atrelado. O que é fundamental é que se tenha intuito lucrativo. Ele exerce atividade profissional porque ele quer ter resultado lucro, ele visa o lucro. Nesse sentido, atividades beneficentes, atividades assistenciais, aquelas atividades realizadas por ONGs, estão todas excluídas do conceito de empresário.
Porque não tem o caráter, o intuito lucrativo. Professora, mas até tem lucro. Olha, eventualmente você pode até verificar, né, que há ali um retorno financeiro, mas não dá para chamar de lucro e nem mesmo falar, né, que é uma atividade econômica. Por quê? A lei exige que ela seja feita com intuito lucrativo. Se não há intuito lucrativo, não é atividade empresária. Atividades realizadas por igrejas, por ONGs, por entidades beneficentes, não são consideradas atividades empresárias. Voltando ao slide, nós temos aqui também atividade organizada. São aquelas atividades que vão articular fatores de produção, como capital, mão de obra, insumos, tecnologia. O empresário vai organizar, articular todos esses fatores de produção para o exercício de sua atividade. E mais, ele vai produzir ou circular bens ou serviços. Professor, então quer dizer que o prestador de serviços, ele pode ser empresário? Sim, ele pode ser empresário sim, de acordo com o Código Civil. Mas cuidado, né? Essa produção ou circulação de bens e serviços, ela é voltada ao mercado. Lembre-se, ele tem intuito lucrativo. É claro que ele vai destinar ao mercado, porque o intuito dele é lucrativo. Ele faz tudo isso para lucrar, né? E não para consumo próprio. Muito cuidado, né? Se for para consumo próprio, vai descaracterizar a figura do empresário. E aqui, reunidos todos esses elementos do artigo 966, nós temos então a figura do empresário. Porém, nós temos uma exceção lá no parágrafo único do artigo 966. No qual está escrito que não se considera empresário, não é empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores. Vamos parar por aqui. O que é que esse artigo está querendo nos dizer? Ainda que o indivíduo reúna todas aquelas características do 966 que nós acabamos de analisar, ainda que ele consiga exercer atividade profissional, econômica, organizada, para produção ou circulação de bens e serviços, ainda que ele faça tudo isso, reúna todos aqueles elementos, se ele exercer profissão intelectual de natureza científica, se ele for dentista, médico, veterinário, ou se a profissão intelectual for de natureza literária, se ele for professor, jornalista, escritor, ou se for de natureza artística, se ele for ator, cantor, se ele trabalhar em circo, for malabarista, mesmo que ele tenha colaboradores, ainda que ele tenha empregados contratados, ele não vai ser empresário. Por quê, professora? Que injustiça, por quê? Porque o legislador excluiu essas pessoas do conceito de empresário. Exatamente assim. O legislador excluiu do conceito de empresário quem exerce atividade de natureza intelectual nesses termos que nós acabamos de analisar. O advogado, o engenheiro, o dentista, o médico, o veterinário, o ator, o cantor, o jornalista, eles não podem ser considerados empresários, ainda que eles tenham todas aquelas características do 966, porque o parágrafo único excluiu. Salvo, tem outra exceção aqui. Salvo, exceto, vamos voltar aqui para o texto, tem uma salvação aqui, caso esse indivíduo que está excluído queira ser empresário. Vamos voltar para o texto aqui no quadro. Salvo, exceto, ele está excluído, mas
se o exercício da profissão constituir elemento de empresa, ele vai poder ser considerado empresário. Professora, o que é o exercício da profissão constituir elemento de empresa? Isso significa o seguinte. Vamos imaginar esse exemplo. O médico, quando ele está atendendo o paciente sozinho no consultório, ele está exercendo a sua atividade intelectual de natureza científica. Ele está exercendo a sua função como médico. Diferente se ele dedicou a sua atividade na abertura de um hospital. Aqui sim ele vai trazer elementos de empresa para esse hospital. Sabe por quê? Porque aqui ele não vai só trabalhar a sua intelectualidade como médico. Ele não vai tratar tão somente da sua profissão intelectual de natureza científica. Inevitavelmente, ele vai trazer elementos de empresa. Ele vai agregar outros elementos, como serviço de hotelaria, marketing, administração. Ele vai agregar outros elementos que transcendem esses aqui que estão no parágrafo único do artigo 966. Então vejam que empresário, resumindo, empresário, em regra, é aquele que preenche os requisitos do 966. Exceção, aquele que exerce profissão de natureza intelectual está excluído do conceito de empresário, ainda que ele preencha os requisitos do 966. Exceção da exceção, muito cuidado. Se esse que está excluído trouxer para a sua atividade elementos de empresa, ele pode ser considerado como empresário. Eu utilizei aqui o exemplo do médico, mas nós podemos pensar no professor que abre uma escola, por exemplo. Inevitavelmente, ao administrar essa escola, ele vai trazer outros elementos de empresa. Ali não vai dar para ele agir só como professor. Ele vai ter que agregar elementos de empresa à sua atividade. E aí sim, ele vai ser considerado como empresário. Agora, no próximo slide, eu gostaria de falar um pouco a respeito da maneira que o indivíduo pode atuar nessa atividade empresarial. Ele pode atuar de maneira individual ou de maneira conjunta em uma sociedade. E aí nós temos as sociedades empresárias que são constituídas. As sociedades empresárias formam pessoas jurídicas. E aqui ela tem uma particularidade, ela tem um benefício. O patrimônio, os bens, o patrimônio, os bens particulares do sócio, ele não se mistura com os bens da sociedade. Então imaginem que aqui nós temos a empresa, a atividade empresarial, que tem uma série de bens compondo. E aqui há uma divisão patrimonial dos bens pessoais dos sócios. Então existem 3 sócios e cada um deles tem os seus próprios bens: carro, casa, fazenda, helicóptero, seja lá o que for. Imaginem que a atividade empresarial venha a sofrer uma execução judicial, venha a sofrer penhoras. Vejam que essas penhoras vão recair sobre os bens, num primeiro momento, sobre os bens da atividade empresarial, porque existe uma divisão entre o patrimônio pessoal dos sócios com o patrimônio da atividade empresarial, o que não acontece quando o empresário atua individualmente. Aqui é só a pessoa física mesmo e há confusão patrimonial entre os bens pessoais do empresário e os bens oriundos da atividade. Aqui há uma confusão patrimonial, podendo, dos termos da lei, dentro daquilo que é penhorável, os bens pessoais do empresário serem atacados, sofrerem uma eventual
execução judicial. Agora, essa situação também, nós vamos tratar dela de uma maneira um pouco mais específica quando nós trabalharmos cada uma das sociedades e da possibilidade do empresário atuar de maneira individualmente. Quando nós falarmos de MEI, de EIRELI, de SA, quando nós falarmos de limitada, eu vou voltar a tocar nesse assunto e vou tratar dele especificamente em cada uma dessas modalidades. É um tema lá da nossa última aula. Então, fiquem tranquilos, nós vamos retomar esse assunto. Isso é só para vocês entenderem no primeiro momento essa questão da divisão e da confusão patrimonial. No próximo slide, nós tratamos aqui dos impedimentos do exercício de empresa. Primeiro, nós vimos que todos nós temos a possibilidade de exercer o direito de empresa. Mas para exercer esse direito, nós precisamos, para iniciar a empresa, nós precisamos ter capacidade civil, ou seja, precisamos ter mais de 18 anos. Agora, é possível também que o indivíduo seja emancipado. Caso ele seja emancipado, também é possível exercer a atividade empresarial. Agora, excepcionalmente, o menor, ele pode continuar a atividade. Caso ele venha a herdar, caso, ocorra algum tipo de situação que ele precise continuar a atividade mesmo sendo menor, isso é possível desde que ele seja assistido ou representado por meio de um alvará judicial. Também no caso de uma incapacidade superveniente, vamos imaginar uma incapacidade superveniente. O que é superveniente? Que ocorre depois. O indivíduo ele era capaz e se tornou incapaz depois. Então vamos imaginar um acidente muito grave que deixou o indivíduo incapaz, sem condições de exercer a atividade empresarial. Nesse caso, a regra é a mesma. É possível que ele continue. O menor e aquele que sofre incapacidade superveniente, ele não pode iniciar, mas ele pode continuar a atividade, desde que assistido ou representado mediante alvará. Agora, essa situação aqui que nós estamos tratando se refere ao exercício de atividade empresarial na modalidade individual. Nós não estamos falando aqui de sociedade, nós estamos falando quando a pessoa exerce individualmente. O falido não reabilitado, ele é impedido por lei de exercer atividade empresarial individual. Funcionário público individualmente também está impedido, assim como o militar, o devedor do INSS. Aqui a incapacidade superveniente eu quero que vocês risquem, que vocês retirem, tá? Nós já vimos que a incapacidade superveniente ela pode por meio de uma assistência ou representação, né? E desse modo eu gostaria de abrir um espaço para perguntas. Caso você tenha dúvidas, nós já falamos sobre tantos elementos até então, talvez você tenha dúvidas em relação a algum tema que nós tratamos e eu gostaria de abrir essa oportunidade. Não deixe de enviar a sua pergunta, que eu volto dentro de alguns instantes. Nós temos aqui uma pergunta de Minas, já gostaria de agradecer a participação de todos vocês, né? Sei que estão preocupados com outras atividades, mas estão se empenhando, estão comigo, muito obrigada. Nós temos uma pergunta de Minas, professora, fale sobre a despersonificação da pessoa jurídica. É um tema interessante porque nós falamos da questão da divisão patrimonial. Nós tratamos desse tema na terceira teleaula, nela eu explico detalhadamente esse instituto, os pré-requisitos, então fiquem tranquilos.
Mas para esse momento, como que eu posso resumir para vocês? Esse é um instituto no qual nós podemos utilizar de uma maneira bem simples, tá, pessoal? Para derrubar aquela barreira patrimonial que as sociedades têm. Existem requisitos para isso que nós tratamos lá na terceira teleaula. Então é importante que vocês assistam essa terceira teleaula e vejam com cuidado todos esses detalhes. Mas ele é um instituto exatamente para isso. Preenchidos os requisitos, é possível que o credor venha a derrubar aquela barreira patrimonial que os sócios possuem, que divide os seus bens pessoais dos bens da atividade. Então o credor derruba aquela barreira e chega então nos bens pessoais do sócio. Então vejam que essa barreira ela não é intransponível não, né? É possível derrubá-la sim, preenchendo requisitos legais, né? Tem toda uma questão legal que precisa, uma exigência legal, pré-requisitos que devem ser observados. Agora uma de Bahia, o microempreendedor individual é empresário? É empresário sim, o microempreendedor individual, a Eireli, que o pessoal também perguntou, é empresário sim, são empresários individuais, né? Tanto o microempreendedor quanto aquele que atua na condição de Eireli, são empresários sim, e nós vamos tratar desse tema também na terceira teleaula. Agora vamos falar um pouco das obrigações dos empresários, são obrigações. E a primeira delas, que eu já vou antecipar para vocês, é o registro da atividade na junta comercial. Vejam que aquele indivíduo que ficou excluído do conceito de empresário, eles formam uma sociedade simples. A sociedade simples, ela também deve ser registrada, mas ela não é registrada na junta comercial. Ela é registrada no cartório civil de pessoas jurídicas. Empresário faz registro na junta comercial. É lá o órgão competente e esse registro deve ser feito antes do início da atividade. Não é no decorrer, não é depois, é antes mesmo. Vamos passar para o próximo slide para nós entrarmos nessa questão das obrigações dos empresários. Vejam que os empresários, eles estão sujeitos às seguintes obrigações, que estão lá no 967 seguintes do Código Civil. Primeiro, ele tem que se registrar lá no Registro Público de Empresas Mercantis. O que é isso? É a junta comercial. Registro Público de Empresas Mercantis é a junta comercial. Tem que se registrar antes do início da atividade. Outra obrigação, realizar escrituração uniforme dos livros mercantis. O que é essa escrituração? São os lançamentos contábeis. Todos eles devem ser feitos. É claro que existem outros livros também, não só livros mercantis, que também devem ser escriturados. Adotar livros obrigatórios, olha aqui os livros obrigatórios que eu queria mencionar. São diários, livros de registros de duplicatas, se há lançamento de duplicatas, todas elas devem estar registradas em livros. Esse livro diário, ele pode ser liberado, né, dessa adoção desse livro no caso do MEI. O MEI não é obrigado a adotar livros diários, né? E também o empresário deve realizar a boa guarda da escrituração dos livros mercantis que nós vimos e outros documentos também com a observância do prazo prescricional e decadencial, dependendo do tipo de obrigação. Vejam que a escrituração contábil que nós vimos aqui, ela é feita pelo profissional habilitado, ela não é feita pelo administrador, mas ele deve realizar a boa guarda. Essa é uma obrigação do empresário, perdão. É o empresário, não necessariamente o administrador, mas é o empresário que deve fazer a boa guarda da escrituração e dos demais documentos. Em relação ao registro da empresa, qual é a importância? É dar publicidade aos atos jurídicos, eles tornarem-se públicos. Deverão ser feitos na junta comercial, caso seja empresário,
e se não for empresário, no registro civil de pessoas jurídicas. Como nós estamos falando do empresário, vamos trazer aqui para a junta comercial a nossa discussão. Esses atos de registro de empresas que são praticados pela junta comercial, eles são basicamente a matrícula, o arquivamento e a autenticação. A matrícula, ela é realizada, ela é voltada para algumas atividades, para a regulamentação de alguns profissionais específicos, como, por exemplo, os tradutores públicos, intérpretes comerciais, leiloeiros, entre outros que eu deixei aqui para vocês como exemplos. Esses profissionais, eles devem necessariamente fazer a matrícula, bem como cancelamento dela lá na junta comercial. Além disso, nós temos um outro ato aqui muito importante, que é o arquivamento, que são anotações que devem ser feitas na junta comercial. Anotações em relação a atos constitutivos da empresa, em relação à sociedade que foi realizada, atos que são relevantes à sociedade, todos eles devem ser arquivados, ou seja, todos eles devem ser anotados. Deixei uma série de exemplos aqui para vocês e gostaria que vocês lessem atentamente os atos, alguns exemplos de atos de arquivamento. Temos aqui também, por último, a autenticação de instrumentos de escrituração das empresas mercantis, né? A autenticação, que também é um elemento essencial, se refere a atos de registro relacionados a instrumentos de escrituração contábil, né? Que são obrigações essenciais do empresário, não podem deixar de ser feitas sob pena dele ficar irregular. E aqui eu gostaria de propor outra reflexão e que nós já vamos fazer aqui em conjunto, né? Quais seriam os benefícios para o empresário que mantém a sua atividade devidamente regulamentada? Ou seja, essas obrigações que nós estamos tratando aqui, por que elas são relevantes? Qual é o benefício, qual é a contrapartida do empresário? Será que nós estamos falando aqui tão somente de multa, algum tipo de sanção jurídica? Vamos um pouco mais além, né? Vamos um pouco mais além. É claro que existem penalidades, cominações legais para aquele empresário que não está regular, né? Inclusive com até consequências no âmbito fiscal. Nós temos várias cominações legais, mas além disso, quais são as vantagens? Por que ele tem que fazer? Não é só para evitar essas cominações legais, mas veja que o empresário que está regular, ele pode participar de processos licitatórios, ele pode negociar créditos, ele pode usufruir de alguns benefícios tributários, caso ele consiga fazer o seu enquadramento no Simples Nacional, por exemplo. Então é muito importante para o empresário ele estar nessa condição regular, fazer todos esses atos que são de sua obrigatoriedade e que nós acabamos de analisar. Além dessa reflexão, nós temos aqui um último slide em relação ao empresário irregular, né? Nós temos uma diferença aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês para nós finalizarmos essa teleaula. Nós temos a figura do empresário que está irregular, o empresário que está informal e o empresário de fato. Empresário irregular é aquele que está inscrito na junta comercial, mas ao longo do tempo ele foi se tornando irregular, porque ele deixou de fazer algum ato obrigatório, deixou de fazer algum arquivamento essencial, deixou de fazer algum ato desses que nós acabamos de mencionar aqui na nossa teleaula. Ele pode também ser considerado informal. Informal é aquele que nem registro fez, é aquele que está na informalidade. Então é importante que, além de formal, o empresário também esteja regular,
não só para que ele tenha esses benefícios que nós falamos, mas para que ele possa usufruir de alguns benefícios da lei empresarial também. Agora tem também o empresário de fato, que é aquele que nem um contrato tem, né? Nem uma constituição social, nada, né? Tudo é realizado de maneira verbal, né? Quais são os efeitos, né? Quais são os benefícios? A possibilidade de usufruir de direitos inerentes ao empresário, às sociedades quando regularizados, poder pedir recuperação de empresa, autofalência. Esses livros que nós verificamos, eles podem ser utilizados como meio de prova num eventual processo judicial. É importante tê-los de maneira regular. O empresário que está regular, que está formal, ele pode requerer falência, autofalência, a sua própria falência e até de outra empresa, caso necessário. Então é interessante, né? Que o empresário ele possa cumprir ali todas as suas obrigações. E finalizando a nossa teleaula, eu gostaria de passar agora para o momento de perguntas. Caso você tenha uma última pergunta, o momento é agora, porque nós estamos prestes a encerrar essa teleaula. Eu volto dentro de alguns segundos para nós finalizarmos. Pessoal, nós não temos perguntas, então eu vou finalizar a aula nesse momento. Estarei à disposição no chat, também no fórum, para que vocês enviem dúvidas eventuais que venham surgindo ao longo do estudo. Desejo um excelente estudo para vocês e até a semana que vem. Muito obrigada!